Muito boa tarde, de volta. O Hora Notícias segue para você aqui com a nossa série de entrevistas para a gente conhecer um pouquinho, né, de algumas figuras importantes no nosso estado de Santa Catarina. E uma delas, o atual vereador de Florianópolis pelo PSOL, no seu segundo mandato, mais votado em 2020. Foi reeleito, claro, engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Do PSOL, Marquito, seja bem-vindo aqui ao Hora Notícias, bom te receber. Li um pouquinho sobre a sua história, sobre as suas bandeiras e como Itapema precisa de um olhar igual ao seu. O estado de Santa Catarina, até porque o Código Ambiental também está sendo muito discutido, né? E existem algumas ações aí bem importantes para a gente comentar. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado aqui também pelo espaço, né, para a gente poder falar um pouco desse trabalho que hoje lá na Câmara Municipal ele já consolidou 5 anos de atuação do primeiro mandato e o primeiro ano do segundo mandato, né? E a gente também tem essa atuação que extrapola os limites do município por conta da agenda mesmo, que concilia a questão social com a ambiental, né? Bacana. E essa é uma das suas bandeiras. Em relação a hoje, né, como a gente vê, vou até citar no âmbito federal, né, só para a gente fazer uma rápida análise, a aprovação do uso de agrotóxicos de maneira desenfreada, né, a falta de política pública social, muitas vezes, isso tudo, para quem levanta essa bandeira, vereador, é um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, a gente se denomina como mandato agroecológico, né, na Câmara Municipal. A gente hoje está aqui estarrecido com a aprovação na Câmara Federal do PL do pacote de venenos. É bom lembrar que ele lá na Câmara Federal, em Brasília, eles tentaram já nos últimos 4 anos, veio várias tentativas de colocar para votação esse projeto de lei. E ontem, há poucos dias, né, acabou passando no apagar da luz, porque aprovou o regime de urgência e já votou no mesmo dia. E a gente aquela votação demonstra que grande parte ou a maioria dos parlamentares que estão na Câmara Federal não estão preocupados com a saúde da população brasileira, com a destruição do meio ambiente e especialmente com a saúde do trabalhador e da trabalhadora rural, né? Que aplica esses venenos diariamente, muitas vezes nas suas costas, né, com a bomba costal, e que são hoje, em Santa Catarina, por exemplo, um agricultor familiar, ele tem 4 vezes mais chances de ter câncer do que um trabalhador urbano, por conta da exposição que ele se submete aos produtos químicos para a agricultura, os agrotóxicos, né? Agora, eu quis fazer essa abertura aqui para a gente entrar um pouco nesse detalhe, justamente para a gente buscar essa reflexão que o vereador trouxe. Mas para a gente entender um pouquinho sobre o Marquito, para que as pessoas de casa entendam quem é o Marquito, como surgiu a ideia de entrar na política e qual é o grande desafio em ser vereador na capital, que a gente acompanha daqui, às vezes o circo pega fogo lá. Pega fogo. Mas foi assim, eu venho de uma atuação sempre no campo social e ambiental, então com trabalhos, né, de promoção, por exemplo, da agricultura urbana, das hortas urbanas, das hortas escolares, no trabalho de incentivo à alimentação adequada, através da busca por alimentos de base agroecológica ou alimentos orgânicos, né? Sempre estive à frente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em Santa Catarina. Acabamos desenvolvendo projetos de compostagem comunitária, de hortas comunitárias, né? Isso foi acumulando e essa atuação enquanto executor e promotor de ações práticas através da sociedade civil, juntou também com a pressão para que esses projetos, esses programas virassem políticas públicas. E aí, naturalmente, eu fui me deparando com esse espaço da política institucional, né? E quando um grupo de amigos falou, pô, vamos lançar a tua candidatura lá em 2016, né? E eu já vinha me aproximando muito do PSOL e falei, não, eu estou filiado, vamos lançar essa candidatura. E acabei que lá em 2016 eu fui o segundo mais votado, com quase nada de grana assim, de campanha, comparado ao que se gasta normalmente. Eu fui o segundo mais votado da cidade e o primeiro do PSOL, né? E imagina
a gente gastou R$10.000 numa campanha Puxa. da capital, sabe? Então demonstrou que é possível fazer política dessa forma, através de uma proposta sólida. E o meu primeiro mandato ali na Câmara, com o nosso coletivo, nosso conjunto, a gente acabou aprovando leis como a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, a Lei da Compostagem, que o município está aplicando ela na obrigatoriedade de desviar do aterro sanitário uma porção anual até 2030, alcançando 100% em 2030. A gente aprovou leis importantes como, por exemplo, transformou a pesca artesanal, a maricultura familiar e o extrativismo de berbigão como de interesse social, econômico e ambiental. Instituiu a natureza como um sujeito de direitos, que foi utilizado agora pelo grupo GPDA da Universidade Federal de Santa Catarina para uma ação civil pública que consolidou o direito da Lagoa da Conceição viver. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho sensacional. Hoje, a gente está com a Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara de Vereadores instalada, a gente está na coordenação dela, e também estou como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil, que tem sido bem importante assim, nesse trabalho de demonstrar que é possível fazer uma política com esse olhar ambiental, né? Me chamou a atenção essa questão da compostagem, né? Do lixo orgânico, né? Porque se hoje há um reciclável onde você separa, por que não aproveitar o lixo orgânico também de uma certa forma, né? Para transformar. Hoje se transforma muita coisa em energia, sim, por exemplo. Mas o resíduo orgânico das nossas casas é a base para uma agricultura urbana, para as nossas hortas. Não faz sentido a gente mandar resíduos orgânicos para o aterro. A melhor maneira dele se transformar é em terra, é em humus, é em composto. E o método, tem vários métodos, tem desde minhocário, compostagem doméstica, compostagem em grande escala. Então a gente demonstrou que é possível fazer isso. Tem projetos e programas como a Revolução dos Baldinhos em Florianópolis, o Destino Certo, Composta Aí, Angatu, várias iniciativas que demonstram que é possível fazer esse trabalho. E hoje a prefeitura ela é obrigada por conta dessa lei, a lei da compostagem, né? E para a nossa visão, uma visão sistêmica de ecologia e sociedade, a transformar o nosso resíduo orgânico, o nosso lixo orgânico da casa em composto na verdade, uma grande declaração de amor e de responsabilidade com a terra, com o que a gente precisa preservar, senão a gente não vai ter condições de deixar um lugar melhor para as futuras gerações. A gente está sofrendo com isso, sabe? Verdade, lá em casa isso já acontece. A dona Natalina é responsável. Legal. E a horta está ficando linda. Resultado. Isso é muito legal. E tenho certeza que passar esse conhecimento para as crianças é a principal tarefa que a gente tem para esse momento, que é a educação ambiental, que é entender que se a gente não fizer isso agora, a gente está colocando a humanidade em risco, essa é a grande realidade, e a gente precisa transformar isso para que nós tenhamos, assim, no mínimo, deixar as coisas melhores do que a gente encontrou, né? O vereador falou agora há pouco sobre a Lagoa da Conceição. Tem maneiras ou políticas públicas para que se evite essa situação? Como é que está por lá hoje, questão da recuperação, o comprometimento da Casan, né? Em relação aos estragos? Então, assim, o que aconteceu na Lagoa da Conceição com o rompimento da lagoa de evapofiltração, que é onde a estação de tratamento trata de forma secundária e lança esse efluente tratado com muito fósforo, muito potássio e ainda muito nitrogênio, lança para uma lagoa de evapofiltração, que era feita no meio das dunas, por incrível que pareça. Rompeu, atingiu inúmeras famílias, dezenas de famílias, teve gente que perdeu tudo, completamente tudo, por uma sorte do destino, não teve vidas perdidas naquele acidente, naquele crime ambiental. E aconteceram 2 ações civis públicas, uma movida pelo Ministério Público Federal e uma pelas entidades comunitárias da bacia da Lagoa da Conceição. Infelizmente, a lagoa não está, os órgãos responsáveis, como a prefeitura e o órgão de abastecimento e tratamento de esgoto, que é a Casan, não moveram uma agulha até o momento, do ponto de vista estrutural. Entendo. Então, a luta está no campo judicial, infelizmente ainda. A lagoa está morta, não pode tomar banho. É inaceitável que uma lagoa daquela que é um ser vivo seja morto desse jeito. Então, a gente fez várias ações
enquanto a gente acionou o órgão de controle como o Ministério Público Federal, a gente construiu essa ação civil pública na perspectiva da Lagoa da Conceição como um sujeito de direitos, né? A gente vem trabalhando com as comunidades do entorno e a gente tem entendimento que é preciso um trabalho efetivo com recursos da Casan e da Prefeitura para restauração e recuperação da Lagoa da Conceição, porque a gente não pode aceitar, achar que é normal perder uma lagoa, perder um rio, matar um rio, ele perder por oxigênio, esse rio vai desembocar no mar, vai contaminar todo o mar. Então esse trabalho ele precisa ser entendido e compreendido. Agora, a gente está num momento muito difícil também das pessoas compreenderem essa importância, porque a gente está perdendo ecossistemas importantíssimos para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida, né? E isso precisa ser interrompido. A gente está trabalhando muito seriamente ali em relação à vida da Lagoa da Conceição, sabe? Tomara que realmente resultados sejam conseguidos. Eu tenho certeza que vão conseguir, inclusive, como o vereador comentou, né? E eu fiquei aqui refletindo sobre a questão de estar em meio às dunas. Me parece que não era o local apropriado. Não poderia ser. Infelizmente, como é um serviço essencial de utilidade pública, acaba que eles fazem concessões do próprio órgão ambiental que deveria não ceder a licença para aquela atividade. A gente tem trabalhado um tema muito importante que é as soluções baseadas na natureza para o saneamento. Então, na minha casa, eu tenho bacia de evapofiltração, que eu trato os meus efluentes, tenho um banheiro seco, que é uma tecnologia a partir do processo da compostagem dos próprios efluentes, e a gente tem sistemas de coleta de água da chuva. Então, esses sistemas eles podem virar políticas públicas. A gente tem 4 projetos de lei na Câmara tramitando hoje para solucionar o problema do saneamento, que não é um problema específico do mas o litoral catarinense como um todo tem problemas. As cidades aqui da Costa Esmeralda precisam melhorar do ponto de vista do atendimento à coleta dos efluentes e o tratamento desses efluentes ou dos esgotamento sanitário, e existem soluções para isso. Nós temos sistemas de wetlands construídos que são jardins filtrantes com plantas que podem tratar esses efluentes, né? A gente pode trabalhar as bacias de evapofiltração, a gente pode trabalhar campos de infiltração e produção de biomassa, a gente pode transformar em energia. O que não dá é para não fazer isso. E a gente sabe que muitas vezes os gestores públicos não fazem porque não dá voto. Fazer sistema de esgotamento, fazer obras que ficam escondidas, enterradas, não dá voto, mas eu tenho certeza que faz uma opinião pública aqui na região litorânea, na Costa Esmeralda, no nosso litoral catarinense, e tenho certeza que é uma das prioridades da população. Com certeza. A gente está conversando com o vereador pelo PSOL, vereador de Florianópolis, o mais votado em 2020, Marquito está aqui batendo um papo com a gente, engenheiro agrônomo, mestre em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na LESC foi aprovado o projeto de revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Tem polêmica em torno das aprovações, algumas entidades, a maioria das entidades ambientais no estado, estão pedindo algumas alterações. Como é que o vereador tem encarado essa situação? Como é que analisa? Mesmo sendo vereador da capital e a minha área de atuação ser o município, mas por conta da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil e por conta do nosso envolvimento com o movimento ambientalista, a gente participou ativamente do processo de exigência vamos dizer assim, do contraditório de quem conduziu o processo para a revisão do plano, a revisão do Código Ambiental Catarinense. Acontece que ali tem a aprovação, primeiro, ela foi constituída uma comissão parlamentar especial que fez audiências públicas, onde o setor ambiental e as universidades não foram convidadas, era só o setor produtivo, grande parte deles. Eles cancelaram a audiência pública de Florianópolis, que era onde ia ter o maior número também da contradição do ponto de vista das entidades ambientalistas que estariam lá, cancelaram essa audiência, fizeram um texto com uma série de inconstitucionalidades, porque eu acredito que o objetivo deles é forçar a inconstitucionalidade para levar para Brasília e alterar o Código Ambiental brasileiro. E, inclusive, alguns pontos eu posso destacar aqui para vocês que são muito perigosos, assim, que alterar
as competências do órgão ambiental, transferindo para os municípios que não têm quase estrutura nenhuma, muitas vezes, para atividades de alto impacto ambiental. A gente sabe quem vai ser favorecido com isso, né? Exatamente, que são processos que estão trancados lá no órgão ambiental estadual, vai transferir para o municipal, onde muitas vezes quem está interessado tem uma certa influência na decisão daqueles técnicos que estão no órgão ambiental. E pior, né? O meio ambiente, ou a preservação ambiental, ou o cuidado com o meio ambiente, os princípios da precaução, o princípio do poluidor pagador, do protetor recebedor, foram totalmente deixados de lado, e isso é péssimo para a preservação ambiental e para o futuro das próximas gerações, sabe? A gente tem que trazer isso como conceito, né? Tiraram, por exemplo, o poder que a Polícia Ambiental tem de fiscalização. Como assim? Eles tiraram a obrigatoriedade de licenciamento ambiental de muitas atividades que têm médio e até alto potencial poluidor. Então, isso eu trago aqui 3 pontos para a gente botar na discussão para ver o quanto que tem de manipulação e o quanto que a questão ambiental não estava no centro do debate. O quanto que a preservação ambiental, para que a gente tenha uma sociedade onde o meio ambiente seja equilibrado, onde que as pessoas possam conviver com a natureza, elas foram descartadas do processo apenas para legalizar aquilo que já são atividades muitas vezes ilegais, sabe? Ou forçar a facilitação do processo ambiental. E eu trago uma consequência disso também, que é a falta, o quanto que isso vai trazer de problemas e falta de compreensão da proteção ambiental para toda a população. Então, a gente precisa rever, as entidades se reuniram, a gente esteve junto no nosso mandato também, a própria assessoria legislativa e jurídica do mandato ajudou a construir uma manifestação para o Ministério Público Estadual, né, para representar, para que seja entrado com uma ação de inconstitucionalidade, e a gente está disposto a fazer esse debate com qualidade. Eu acho que o setor industrial, o setor produtivo, precisa sentar com as evidências científicas, com o setor ambientalista, com a educação ambiental, com esses contrapontos, e aí sim produzir um documento com qualidade. Se precisa ser alterado alguma coisa, sabe? Não dá para fazer apenas ouvindo um lado, né? Vereador, o senhor conhecia já a Costa Esmeralda aqui? Como é que chegam as notícias da região, né, até a Câmara de Florianópolis, até o seu mandato? Olha, eu conheço, particularmente, pessoalmente conheço a região, a cidade de Itapema, por exemplo, é uma cidade que a gente sempre passa, balneário, tem algumas polêmicas do ponto de vista ambiental, a gente acompanha. Eu tenho uma relação assim com a questão de Porto Belo, Bombinhas, né? Já estive atuando, inclusive, lá em Bombinhas com o trabalho de compostagem que a Fundação de Meio Ambiente começou a desenvolver, né? Então, as notícias que chegam, primeiro, é um modelo de desenvolvimento urbano de praia, né? Que com grande verticalização, tem suas questões, suas problemáticas ambientais que precisam ser consideradas, né? Tem também a questão de características das regiões, né? A gente não pode querer transferir um modelo para outras cidades sem valorizar as condições ou os potenciais daquelas outras cidades, né? E algumas vezes, né, alguns dos rios da Costa da Esmeralda, quando vazam depois de um período de seca, que é a primeira chuva, que acabam também levando esgoto para as praias, isso também chama muito a nossa atenção lá na região, né? Acredito que a região que tem um potencial enorme do ponto de vista de valorizar mais a questão ambiental precisa, né? Porque é o que faz viva a cidade. Imagina, com uma praia poluída, o que vai ser dessa região de Balneário, por exemplo, né? O que vai ser das pessoas que têm suas atividades econômicas voltadas para essa região? Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe? E isso tem a ver com condições de trabalhar a questão da habitação social, das pessoas terem o direito de viver dignamente, né? De todas as classes sociais poder ter condições de poder ter os seus direitos básicos, né? Então, essas são as informações que chegam. E depois, obviamente, né? Todo esse atrativo relacionado aos esportes náuticos, né? Que a gente tem na região, a atividade do próprio meio ambiente, né? A gente está aqui muito próximo da Inhatomirim, né? Que tem toda uma região de
de muita gente fazendo mergulho, né? Então, acredito que é uma região que a questão ambiental ela é central, a questão do saneamento, da agroecologia, da questão da preservação ambiental, né? Então, essa é uma mensagem que chega para nós lá. 2022, quais são os desafios pela frente para a gente encaminhar para o final aqui o nosso bate-papo? Então, eu particularmente, eu coloquei o meu nome à disposição do partido para a candidatura a deputado estadual. É um processo que agora os partidos estão se colocando, né? Na última, em 2018, eu fiz 18.548 votos para deputado estadual, mais votos do que alguns que entraram, inclusive. A gente não alcançou o quociente eleitoral. Sim. E a gente tem uma leitura que é possível. Mas mais do que isso, eu acho que é a necessidade de a gente começar a colocar também pluralidades nos parlamentos, né? Seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa. No debate, por exemplo, da mudança do Código Ambiental, não teve uma voz de um parlamentar levando essa contraproposta, por exemplo. Então, isso faz falta nesse momento. Então, é por essas questões que a gente também se coloca nesse desafio. A gente tem entendimento que o nosso mandato agroecológico ele tem espaço para estadualizar essa agenda e representar, inclusive, muita gente que não está sendo não se sente representada hoje, né? E o desafio também, do ponto de vista do Brasil, é reestabelecer as condições democráticas do país, é reestabelecer as condições de construir política pública para o país a partir de processos de construção das políticas públicas com as bases, com os conselhos, com os contraditórios, botar as questões à mesa, sair do campo estigmatizado sobre daqui não dá, da violência institucional que se aplica muitas vezes aí pelos processos com as comunidades, né, os menos favorecidos, os mais pobres, as minorias, né? Então, acredito que o desafio vai passar por aí. E também de a gente botar assim, vamos votar pelo projeto, vamos votar por quem apresenta as propostas concretas, quem tem as condições, quem tem história, que fez política pública, que faz atuações nesse campo, né? Eu acho que se a gente tiver condições para fazer as escolhas a partir disso, eu tenho certeza que o país ele vai para um lugar muito melhor do que a gente está hoje, né? A gente vê aí alimentação cada vez mais cara, custo de vida alto, a gente está passando por dificuldades, a gente vê as pessoas já não tão confiantes que vão fazer faculdade, que vão estudar, que vão ter emprego, que os salários já não dão conta de pagar as contas, né? Então, a gente precisa dar esse passo, precisa mudar, com certeza. Tá certo. Vereador, obrigado. A gente vai voltar a conversar muito ainda aqui no Hora Notícias. Muito legal. Obrigado pela visita. Agora a gente te deve uma visita em Floripa. Isso, eu agradeço. Quem tiver interesse pode nos procurar ali nas redes sociais, né? Vontade. Tem um Instagram que é o Marquito Vereamor, não é vereador, chega de dor, né? A gente também tem o nosso e-mail, que é marquitopessoal@gmail. E na Câmara, a gente fica ali no 5º andar, na Câmara Municipal de Florianópolis. Quem tiver interesse em nos visitar, tem um banco de sementes lá no gabinete, tem composteira doméstica dentro do gabinete, fica o convite. E agradecer muito esse espaço aqui e estou à disposição sempre para conversar com vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos na sequência.